Deus seja louvado. Nós vamos hoje para a parte 26 de nossa série de mensagens. Nós temos pregado no Evangelho de Mateus. O título de nossa série é Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E o título do sermão de hoje é Olho por olho, dente por dente, a justiça do juízo de Deus. Olho por olho, dente por dente, a justiça do juízo de Deus. Eu espero que durante o tempo que eu hei de pregar para vocês, esse texto eu não vou pregar só hoje. Eu vou pregar hoje, vou pregar semana que vem e talvez eu pregue na outra também. Por que eu vou passar tanto tempo falando desse texto? Antes de a gente ler, eu vou te explicar. Porque olho por olho, dente por dente, é um dos mais gloriosos e amorosos e graciosos mandamentos da Bíblia. Mas por alguma perversão de Satanás, a maioria das pessoas não entende esse texto e, além de não entender, enxergam ele negativamente e criticam e falam mal do mandamento de Deus. Então nós vamos aprender a entender certo para que a gente cesse desse pecado de criticar o mandamento de Deus. Vamos lá. Verso 38, Mateus 5, versos 38 a 42. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Até aí. Amém. Deus seja louvado. Então vamos lá. Tem algo que eu tenho repetido aqui toda semana, e que eu vou repetir mais uma vez hoje, e eu vou repetir até o final do Sermão da Montanha. O objetivo de Jesus no capítulo 5 é explicar, esclarecer os mandamentos de Deus que tinham sido dados por Deus, ou seja, por Ele mesmo, no Velho Testamento. Então, por exemplo, no verso 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Pergunta, Jesus está dizendo que não matarás, parou de vigorar? Ele está dizendo que agora, se eu quiser matar, eu mato? Não. O objetivo dele não é contradizer o não matarás, porque o não matarás faz parte dos 10 mandamentos, é o 6º mandamento, não matarás, que foi dado a Moisés e que foi transmitido de geração em geração ao tempo de Cristo. Então, o objetivo de Cristo, ao citar o não matarás, não é contradizer o não matarás, mas é esclarecer o não matarás diante, verso 20, diante das deturpações dos escribas e dos fariseus, que eram os líderes religiosos da época. Então, hoje em dia, não tem muitos líderes religiosos da época por aí distorcendo as coisas? Por exemplo, os seguidores de Allan Kardec, eles creem na reencarnação. E se você ler de Gênesis, Apocalipse, não tem nenhum profeta de Deus, nenhum apóstolo, ninguém ensinando reencarnação. Você vai morrer, aí você morre e seu espírito nasce em outra pessoa. Não tem nenhum lugar que ensina isso. Porém, se você perguntar para eles, eles vão falar assim, ó. Tem sim. Porque lá em João 3, Jesus disse assim, ó. Necessário vos é nascer de novo. Então falou, tá vendo? Jesus falou que necessário vos é nascer de novo. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando uma frase e estão deturpando.
Porque se você ler o capítulo inteiro, quando Jesus fala em nascer de novo, ele explica que ele está falando do nascer de novo espiritual quando a gente se converte. Não é morrer e voltar em outra vida. É se converter. Quando você se converte, quando você vira um cristão, deixa de andar nos caminhos das trevas e passa a seguir Jesus, você está nascendo de novo. Isso que é o novo nascimento. É só você ler o capítulo inteiro e ler outras passagens da Bíblia. Mas é claro que vai ter aqueles que vai pegar a frasezinha, vai pegar aquela frase, faz de conta que o resto não existe, faz de conta que não tem nada aqui e nada aqui. Só pega aquela frase e explica do jeito que der na minha cabeça. Né? Ou quando a gente... E vários outros grupos religiosos no Brasil, não vou me estender, vocês sabem que é assim que as pessoas fazem. Então Jesus, como mestre dos mestres, e como o filho obediente ao Pai, ele não poderia permitir que a palavra de Deus, que até então era de Gênesis a Malaquias, ele não poderia permitir continuar sendo deturpada. Então o que Jesus faz no início do seu ministério? Ele corrige as más interpretações. É isso que nós temos falado. Então, olha só, no verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. A gente pensa, isso aí que foi dito aos antigos, é uma lei de Deus? É. Sexto mandamento, não matarás. Jesus está anulando essa lei? Né? Será que Jesus está anulando? Não. Ele está explicando. Verso 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então Jesus está anulando essa lei? Não. O que vem no verso 28 até o verso 32 não é uma anulação, é uma explicação de várias formas que as pessoas adulteravam sem dizer que estava adulterando. Então Jesus está dizendo, não, adultério é isso daqui. Da mesma forma, nós vimos que dos versos 33 a 37, quando Jesus diz, outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Será que no Novo Testamento nós não precisamos mais cumprir os nossos juramentos ao Senhor? O ponto dele não é esse, o ponto dele é o contrário, o ponto dele, tem esse mandamento aqui, mas as pessoas estão deturpando os juramentos, para que não seja mais juramento bíblico. Então o tempo inteiro é isso. E da mesma forma, no verso 38, que é o texto que nós vamos analisar agora, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Da mesma forma, Jesus não está anulando o olho por olho, dente por dente. Ele vai corrigir o entendimento errado que as pessoas tinham desse verso. Aí eu pergunto para vocês, vamos fazer um autoexame aqui, né? Se eu pedir para vocês me explicar o que significa olho por olho, dente por dente, que Gandhi diz que estava errado, que os artistas da Globo dizem que está errado, que um monte de gente diz que está errado, não pode seguir o olho por olho, dente por dente. Se eu te pedir para me explicar o que essa frase significa, não de acordo com os fariseus, eu quero saber o que essa frase significa de acordo com Moisés, de acordo com os profetas. Você conseguiria me explicar? Você conseguiria explicar por que esse mandamento é muito bom e defendê-lo? Se você não consegue, agora você tem que acordar e prestar atenção no sermão. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que este olho por olho, dente por dente, é um verso da Bíblia. Então vocês vão encontrar ele em Êxodo 21, em Levítico 24, em Deuteronômio 19. Não precisa abrir agora, mas eu quero dizer para vocês que tem 3 capítulos da Bíblia, Êxodo 21, Levítico 24 e Deuteronômio 19, em que Moisés manda seguir olho por olho, dente por dente. E se você não entender o que Moisés quis dizer com isso, toda frase tem um significado. Você vai cair na cilada ou
dos escribas e fariseus ou desse pessoal moderno que fica indo nessa onda. Então, meu objetivo ao longo dessas semanas é fazer você entender para que você se torne um fiel defensor e praticante desse mandamento. Estão prontos? Então vamos começar. Para a gente entender esse mandamento, olho por olho, dente por dente, depois a gente vai entender o que Jesus estava explicando, tá? Vai entender o mandamento, aí depois a gente vai entender o que Jesus quis explicar. Então vai ficar muito claro. Mas a primeira coisa que vocês têm que entender é que Deus é justo e julga com justiça. A primeira coisa que você tem que entender é que Deus é justo, é um atributo de Deus. Deus é justo. O que são os atributos de Deus? É aquilo que caracteriza Deus como Deus. Então, se eu perguntar, o que caracteriza uma mesa como mesa? O que caracteriza uma cadeira como uma cadeira? O que caracteriza uma mulher como uma mulher, um homem como um homem? Você foi lá, ó. O que caracteriza um ser humano é que tem 4 patinhas, ama comer ração, é peludo e diz au au. Você fala, não, isso não é um ser humano. Isso é um cachorro. Muito bem, o cachorro tem características que definem ele cachorro. Se não tiver aquelas características, então não é um cachorro. Da mesma forma, Deus tem atributos que caracterizam Deus como Deus. E se eu falar de alguém que não é assim, então não é Deus. Então não é Deus. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, ele é mau, ele não tem misericórdia e ele aceita que você faz tudo o que você quiser. Aí eu estou falando do diabo, não estou falando de Deus. Então, um dos atributos de Deus é que Deus é justo. Vamos abrir no Salmo 11. Salmo 11, versos 4 a 7. A gente canta muito esse salmo aqui na igreja, agora nós vamos ler. Salmo 11, versos 4 a 7. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém ao ímpio, ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover, laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Então, olha só essa palavrinha aí, porque no verso 7. A palavrinha porque no verso 7 quer dizer que o que está escrito no verso 7 é uma explicação do que está nos versos anteriores, nos versos 4 a 6. Então, no verso 6, é dito que o Senhor fará chover laços, fogos, enxofre sobre os ímpios. A pergunta é assim, por que Deus faz chover fogo e enxofre sobre os ímpios? Por que ele fez isso em Sodoma e Gomorra? Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? O Senhor fez chover fogo e enxofre sobre os sodomitas. A resposta está no verso 7. Porque o Senhor é justo. Então, o Senhor é justo, e por ele ser justo, volto para o verso 5, final do verso 5, pelo Senhor ser justo, ele odeia o que ama a violência. Então, o verso 5 está dizendo que existem pessoas que Deus odeia. Quero saber, quem é que Deus odeia? Ele odeia quem ama a violência. Quem é a pessoa que ama a violência? São pessoas que agridem,
matam. Já pararam para pensar que esse tipo de pessoa, a Bíblia diz que Deus odeia? Olha só que triste, né? Ser odiado por Deus. Ao que ama, olha só, ao que ama violência. Então, sempre que você vê alguém violento, seja porque é matador, seja porque agride. Esses dias eu estava vendo uma notícia de um cara que agredia a mãe idosa. Ele batia na mãe idosa. Ele batia na mãe idosa para pegar dinheiro. Para pegar dinheiro para sustentar o vício dele de drogas. Batia. O que a Bíblia diz sobre ele? Tem alguns cristãos no Brasil que a mensagem deles para este homem é: sorria que Jesus te ama. A minha mensagem para ele é: chore porque Jesus te odeia. Jesus odeia algumas pessoas. Vou repetir. Ao que ama a violência, odeia a sua alma. Por quê? Verso 7. Porque o Senhor é justo. Então, como o Senhor é justo, sabe quando você vê essas coisas? Vou dar o exemplo dessa notícia que eu acabei de dar. Dessa pessoa violenta. E vou te dizer, tem muito por aí no Brasil, tá? Que agridem os pais para conseguir o que quer. Quando você vê essa notícia, você não sente uma revolta? Se tiver alguém aqui que não sente uma revolta, é porque você é muito perverso. Se você tiver um pingo de justiça, você vai sentir revolta. Essa revolta que você sente, sabe aquele sentimento de ira? Você tem que entender que como Deus é muito mais justo do que você, ele sente muito mais ira. Porque Deus, ele é perfeitamente puro. Então, se você, um pecador, você vê essas maldades, eu dei um exemplo aí, você vê essas maldades, você já se revolta, imagina o santo dos santos, o justíssimo perfeito, quando ele contempla a maldade. Quando ele contempla a perversidade do seu trono celestial, ele olha sobre os homens e vê os homens cometendo coisas perversas, cometendo grandes maldades. Vocês acham que Deus fica tranquilo? Vocês acham que Deus não se importa? Esse salmo diz que Deus não somente odeia, mas ele pune esses perversos porque ele é justo. Bom, então aqui nós vimos o princípio de que Deus, sendo justo, porque ele é justo, ele julga. E ele julga com justiça. Ou seja, aos homens violentos, ele pune e castiga e lança fora. Vocês não lembram o que ele fez com o faraó? O que ele fez aquilo com o faraó? Porque ele é justo. Quando ele afogou, ele falou, não é suficiente faraó morrer. Ele tem que morrer afogado dentro do mar, humilhado. É assim que ele tem que morrer. Por quê? Porque Deus é justo. Então era tão grande o nível de maldade, que tinha que ser daquela forma. Então Deus estava decidido a destruir Faraó. Então, Deus é justo, ele é assim. Ele é assim, e por isso ele age assim. Você tem que entender, vocês precisam entender, meus irmãos, que os atos de Deus, as obras de Deus, são por causa dos seus atributos e suas perfeições. Todas as obras de Deus é porque Deus é assim. Esses são os seus atributos. Então, por que Deus... Eu falei daí do castigo de Deus, né? Aos ímpios fará chover laços, fogo e enxofre. Mas tem o outro lado da moeda aí. Tem o outro lado da moeda. Verso 7, final. Verso 7, vou repetir. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Então aí você já viu o que Deus odeia e o que Deus ama. Deus ama a justiça. E o seu rosto,
olha para os retos. Então ele faz chover fogo e enxofre sobre os ímpios, mas para os retos, ou seja, para os justos, ele olha e ele se alegra, e ele tem prazer. Ou seja, quando você tem que entender que são dois lados da moeda aqui. Então, aos violentos, Deus olha e odeia. Mas quando você, pelo Espírito de Deus, pratica justiça, Deus, da mesma forma, contempla você do seu santo templo no céu, verso 4. Ele contempla você e ele se alegra e ele se regozija e ele fala: este é o homem que eu vou abençoar. Estão entendendo? Se vocês precisam renovar a sua mente para enxergar Deus assim, enxergar a vida assim. Comece a reparar nas letras dos louvores que o Espírito Santo deu à igreja, que é o livro dos Salmos. Comece a reparar na letra. O tempo todo a gente canta sobre quem que Deus vai abençoar e quem que Deus vai amaldiçoar. O tempo todo a gente canta sobre isso. Que é Deus sempre te lembrando que se você for ímpio, Ele vai te destruir. Se você for justo, você colherá as recompensas dos justos. Os livros dos Salmos estão sempre nos lembrando e também está sempre lembrando o que eu faço para ser justo. Aí o livro dos Salmos mostra Jesus. O livro dos Salmos aponta para Jesus. Beijai o Filho antes que ele se ire. Se você beijar o Filho, aí você é justificado. Então, o tempo inteiro na Bíblia, Deus nos lembra dessas verdades. Então vocês já vão, no final de tudo, vocês vão entender o que isso tem a ver com olho por olho, dente por dente. Mas vamos continuar. Então o que eu tenho mostrado para vocês é que na Bíblia, Deus julga segundo as nossas obras. Então o que é obra? A palavra obra é aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós praticamos. Então na Bíblia, Deus julga de acordo com as nossas obras. É muito simples. Se as nossas obras forem más, perversas e iníquas, nós colhemos os castigos de Deus. Há quais castigos? Tem vários tipos. Tem muitos tipos. E se as nossas obras forem boas, nós colhemos bênçãos de Deus. Vamos ver vários textos que falam sobre isso. Abra no Salmo 68. Desculpe, primeiro vai ser 62. 62. Salmo 62, versos 10 a 12. Salmo 62, versos 10 a 12. Diz assim: não confieis na opressão, nem vos ensoberbeceis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então vamos lá, por que ele diz no verso 12 que Deus retribuirá a cada um segundo a sua obra? É um aviso a respeito do que ele disse no verso 10. No verso 10 ele disse: não confieis na opressão. O que é opressão aí? É oprimir o próximo. Você oprime o próximo para ficar rico. Você oprime o próximo para ter mais dinheiro. Você rouba, você faz falcatrua. Igual muitos... A gente lembra logo dos políticos, né? Mas não é só político, não. Muitos pobres também são opressores. Os pobres aos mais ricos. Tem gente que não tem nada, mas está lá oprimindo, roubando, mentindo. É um opressor e achando que está ganhando alguma coisa.
se as vossas riquezas aumentam com base nessas enroladas, não coloquem o seu coração nessas coisas. Por quê? Porque Deus retribuirá a cada um segundo a sua obra. Ou seja, você que é ladrão, Deus vai te retribuir, Ele vai fazer você pagar pela sua má obra. É isso que o Salmo está dizendo. E essa expressão, retribuir, que Deus retribui segundo a sua obra, que Deus recompensa segundo a sua obra, que Deus dá segundo as suas obras, aparece muitas vezes na Bíblia. Se eu fosse ler todos os textos que essa expressão aparece, eu não teria tempo aqui. Então, eu vou ler só alguns. Abram em Oséias capítulo 4. Vamos ler do verso 6 ao 11. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E viste que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Verso 9, pulem para o verso 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa de suas obras. Pulem para o capítulo 12. Capítulo 12, verso 2. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Segundo as suas obras o recompensará. Qual é a recompensa aí? O castigo pelos pecados. Volte para o capítulo 4. Então veja que no verso 9 do capítulo 4 tem essa ideia, segundo as suas obras. Agora, olha só o contexto aí no verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então preste atenção. O povo faz algo. O que o povo faz? Eles rejeitam o conhecimento. Conhecimento de quê? No contexto, esse conhecimento da lei de Deus. Eles desprezam o conhecimento da lei de Deus. Eles se esquecem. Deixa eu falar um pouco sobre essa palavra esquecer. Tudo o que é importante para você é o que você mais lembra. As coisas que você mais lembra tendem a ser as coisas que mais te impactaram, que mais fizeram a diferença na sua, que mais te marcou. Pensa aí, tem diálogos, tem conversas na sua vida, você lembra de cada palavra. Tem conversas que você lembra de tudo. Tem coisa que aconteceu. Que eu tinha há muitos anos atrás. E eu lembro de tudo. Tem coisa que aconteceu há 10 minutos atrás que eu não lembro. Por quê? Por que você não lembra do que você comeu no dia 9 de novembro de 2022. Me fala aí, o que você comeu no dia 9 de novembro de 2022? Você não lembra. Por quê? Porque era mais um almoço. Era mais uma janta. Era mais uma coisa comum. Todo dia você come, aquilo não te marcou. Agora vou te falar aqui. Você faz aquela viagem bem especial. Aí você viaja para outro país. Imagina, você viajou para outro país, passou anos guardando aquele dinheirinho e consegui. Vai eu e minha família. Aí eu fui naquele país, tinha uma comida diferente lá.
me serviram uma comida diferente, que eu não estou acostumado a comer no Brasil. Você vai lembrar. Sabe por quê? Porque aquele momento te impactou. Era a viagem que você estava esperando, você estava numa situação diferente, com pessoas diferentes, aí você lembrou daquilo. Começa a pensar, as coisas que você mais lembra são as coisas que mais você, na sua mente, dá valor, que mais te impacta, correto? Então, sabe por que muitos... olha o final do verso 6. E visto que te esqueceste da lei de teu Deus. Sabe por que os homens se esquecem tanto da lei de Deus? Porque eles não valorizam a lei de Deus. Eles não valorizam as coisas da Bíblia e por isso se esquecem com facilidade. Aquele verso que te impactou, quando você é realmente impactado por aquele versículo, por aquele capítulo, por aquela mensagem, às vezes você lembra daquilo todos os dias. Tem um salmo que eu sempre lembro, o Salmo 94. Por quê? Porque esse salmo fez parte de um momento muito importante da minha vida. Eu tenho ele quase igual. Ele me impactou. Não tem assim um salmo, um versículo que você lembra sempre? É porque, algum motivo, aquilo foi impacto. Eu te pergunto, se a lei de Deus não tem importância para nós, se a Bíblia não tem importância para nós, se tudo que a gente falar a gente não sabe, não sabia, não sei, não lembro, isso indica uma raiz de pecado. Eu não estou falando aqui, tem pessoas que têm a memória melhor do que a outra, tem outros que têm alguns problemas melhores, não estou falando disso. Estou falando daquele esquecimento que é fruto de não dar valor. Quem são as pessoas que você mais lembra? Comece a pensar, quais são os nomes que você mais lembra? Você se esquece do nome da sua mulher? Estou falando se você tem... É óbvio que existem pessoas com transtornos, problemas cerebrais químicos. Não estou falando disso. As pessoas comuns, você lembra da sua mulher, você lembra dos seus filhos. Por quê? Porque essas são as pessoas mais importantes. Você tem filho? Eu tenho sim. Eu acho que eu tenho. Será que eu tenho? Sabia que tem pessoas que são assim? Que eles se esquecem de seus filhos? Há muitos anos atrás eu fiz um filho aí. Qual o nome dele? Não sei. Por quê? Porque não dá importância. Então, o que Oséias 4:6 está dizendo? Está dizendo que as coisas que você... Se você não der importância para a palavra de Deus, vai entrar para o esquecimento. E se entrar para o esquecimento é porque você não se importava, e não se importar, rejeitar o conhecimento da palavra de Deus, vai levar vocês a serem destruídos. É isso que está dizendo. Vocês serão destruídos. Olha só que forte o final do verso 6. Olha só que forte. E visto que te esquecestes da lei de teu Deus, também eu, Deus, me esquecerei de teus filhos. Ou seja, eu não vou lembrar de guardar os teus filhos nos meus caminhos. Veja que existe aí uma consequência até para a próxima geração. De filhos perdidos, de filhos confusos, porque os pais não se importavam com a lei do Senhor. Por quê? Porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Verso 9. Ou seja, como é que, preste atenção, meus irmãos, como é que um pai, usando o contexto do verso 6, como é que um pai ou uma mãe que se esforça todos os dias para lembrar da lei do Senhor, para estudar a lei do Senhor com seus filhos, para levar para a igreja, e se esforça, e ora, e busca, como é que essa pessoa vai ser tratada da mesma forma com o outro que não se importa?
Deus não trata os dois da igual forma. Porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Verso 9. Ele não trata todas as famílias iguais. Ele não trata todos os pais iguais. Ele não trata todos os sacerdotes iguais. Ele fala aqui também dos sacerdotes no verso 6, né? Vamos pensar aqui sobre essa questão do sacerdote. Os sacerdotes eram os pastores da época. Eram os líderes da religiosa da época. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Por exemplo, começou esse ano aí, começou janeiro, e eu preparei um plano de leitura para mim. E esse ano eu vou ler a Bíblia inteira 4 vezes. Eu vou ler a Bíblia inteira 4 vezes. Um plano de leitura que eu fiz para ler a Bíblia inteira 4 vezes e para cantar todos os 150 salmos no período de um ano. Por que eu faço isso? Porque eu sou pastor e eu tenho que estar sempre preparado com toda a Bíblia na minha mente. Então eu estou sempre lendo constantemente. Por que eu faço isso? Não é porque eu sou incrível, mas porque Deus impõe na Bíblia e os pastores têm que estar sempre preparados. Agora eu pergunto, se eu fizer isso, aí tem um outro pastor, como tem os caras por aí, que nunca leram a Bíblia. Você pergunta, existe? Meus irmãos, no Brasil tem tudo, tá? Então tem os caras que não lêem a Bíblia, não tá nem aí. Você acha que os dois vão ser tratados por Deus da mesma forma? Vocês não acham que Deus recompensa as boas obras? Está escrito aqui, ó. Vou ler de novo. Verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeita conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, os sacerdotes que não se preocupam com a lei do Senhor, eles são rejeitados pelo Senhor. E os que se preocupam serão abençoados no exercício do seu sacerdócio. É simples assim. Por quê? Porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Alguns questionam se esse princípio continua no Novo Testamento. E a resposta é obviamente que sim, é repetido várias vezes no Novo Testamento. Abra em 2 Timóteo capítulo 14. Tem muitas passagens, mas vamos ler 2 Timóteo capítulo 14. Desculpe, 14, 2 Timóteo. Isso foi um teste. Segundo Timóteo capítulo 4. É que eu estou com um monte de verso aqui e eu estou misturando as bolas. 2 Timóteo capítulo 4. É o verso aqui 14, tá? 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. Vamos ao 13 e o 14. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor pague segundo as suas obras. O que quer dizer o Senhor pague segundo as suas obras? Quer dizer que os males que ele me causou, a mim, Paulo, que ele venha sofrer as consequências de seus próprios atos. Está vendo? Então existe... Eu não vou ler mais textos aqui, eu creio que o ponto está claro, mas existe um princípio bíblico de que Deus, ele dá a cada um segundo as suas obras, e isso é tratado na Bíblia como um incentivo para andar em santidade e um incentivo para ser justo. Deixa eu dizer isso de outra forma. A sua carne, aquilo que você herdou de Adão, aquilo que você herdou de Eva, constantemente vai te tentar, vai ter momentos que vai te tentar, para você ir pelo caminho largo. Ela vai por esse caminho aqui,
e vai te dar mais prazer. Faz dessa forma, faz do seu jeito. Essa é a tentação demoníaca. Faça tudo conforme vier na sua cabeça. E aí você tem que lembrar, não. Se eu fizer do meu jeito, se eu fizer da minha forma, Deus vai me punir. E Ele vai me punir de acordo com a minha obra. Porém, se eu for justo, Deus irá me recompensar. Então, o desejo de recompensa é, na Bíblia, um incentivo para ser justo e andar em santidade. Vou te dar um exemplo. Acordei aqui agora, é domingo, 9 da manhã, mas parece que tem um elefante nas minhas costas. Talvez seja porque eu fui dormir às 4 da manhã, não sei. Quando eu fui dormir às 4 da manhã e aí de manhã cedo não consigo acordar, é porque eu não coloquei como prioridade ir para a igreja no domingo de manhã. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que Deus trata da mesma forma quem se esforça para adorá-lo com diligência e quem não se esforça? Você acha que é a mesma coisa? Para pensar. Você acha que quando você orar, Ele vai ouvir com o mesmo carinho do outro, que se esforça muito mais do que você? Meus irmãos, isso tem impacto nas orações. O que eu estou ensinando para vocês tem impacto nas orações. Vamos ver alguns exemplos de como que isso que eu estou ensinando, que Deus julga segundo as suas obras, tem impacto nas orações. Abram no Salmo de número 26. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Quando existe uma doutrina verdadeiramente bíblica, essa doutrina não fica só na teoria. Essa doutrina muda até a sua forma de orar. Salmo 26. Vamos ler dos versos 1 ao 12. Julga-me, Senhor. Olha só como é que ele começa. Ele começa pedindo para ser julgado. Julgar não tem uma conotação só negativa. Julgar quer dizer avaliar. Ele está pedindo para Deus avaliar ele. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado no Senhor, não vacilarei. Examine-me, Senhor, e prova-me, e esquadrinha minhas entranhas e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei o Senhor. Entenda o raciocínio do salmista. O raciocínio do salmista é pedir para Deus livrá-lo. Ele está pedindo algo para Deus. Senhor, me livre dessa tribulação. E um dos argumentos que ele vai dizer é porque eu sou justo. Porque eu sou justo, o Senhor que julga segundo as suas obras,
tem motivos para me livrar. Olha só o que ele diz no verso 9. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos. O que são os homens sanguinolentos? Os homens violentos. Ele está dizendo, Senhor, eu não sou um homem violento. Eu sou manso, eu sou pacífico. Por isso, o Senhor que é justo e que recompensa o justo, tem razões para me recompensar. E aí eu quero responder 2 argumentos que muitos têm dificuldade com esse salmo. Esse salmo aqui, muita gente tem dificuldade. Porque pensa assim, eu não posso orar falando que eu sou justo. Biblicamente, pode sim. Vou dizer o que você não pode fazer. Número 1, você não pode orar que você é justo, como se essa justiça viesse de você mesmo. Você tem que orar sobre a sua justiça, sabendo que ela é pela graça de Deus. Então, eu vou te dar uma compreensão disso daqui, para vocês entenderem qual o teor dessa oração. Não é uma oração orgulhosa, não. Pelo contrário, é uma oração muito humilde de alguém que crê na justiça de Deus. Vou te dar um exemplo, tá? Olha só o verso 4 e o verso 5, tá? Não tenho me assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Então vamos lá. O que quer dizer não tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados? Quer dizer que eu não me envolvo com gente falsa e perversa. Eu pergunto para vocês, Deus julga os falsos e os perversos? Deus julga os assassinos? Deus julga os homens que se reúnem para ficar falando besteira e maldade? Sim ou não? Então, quando ele for julgar essas pessoas, se você está no meio se corrompendo com elas, por que ele vai poupar você? Não tem. Vamos dar alguns exemplos bem práticos de hoje em dia, tá? Vou te dar alguns exemplos bem práticos. Ó, ali na esquina tem o bar do Zé. Lá no bar do Zé, na esquina ali, estou inventando, tá? Lá no bar do Zé tem um monte de pinguço. Um monte de gente embriagada. O João sentado naquela mesa é um pinguço que está com a mulher em casa, com o filho em casa, precisando de ajuda, ele não está nem aí, ele está lá bebum. Quando ele chegar em casa, ele vai bater na mulher dele. A outra ali está traindo o marido com a fulana de tal. Esses ambientes são gente assim. Aí lá no meio, não, antes de falar lá no meio, aí Deus está olhando esse povo reunido. A congregação dos malfeitores. Lá no bar do Zé. Aí lá no meio está você. Como que está o pensamento de Deus sobre esse tipo de gente? Ele está irado. E ele está prestes a puni-lo. E sabe quem ele vê lá no meio? Você. Sabe o que ele vai fazer? Vai te castigar também. Porque você está sentado com homens vãos e dissimulados, participando nos pecados deles. Ó, tá idolatria acontecendo lá. Tem muita idolatria no Brasil, né? Mas está acontecendo idolatria. Aí no meio da idolatria, está você lá, participando junto. Quando Deus julgar esses idólatras, você será julgado também. Se Ló foi removido de Sodoma. Por que os genros de Ló foram julgados? Porque eles ficaram em Sodoma. Eles ficaram no meio de Sodoma e foram destruídos também. Então o que o salmista está orando? O salmista não está se gabando aqui. Ele está dizendo, Deus, me poupe, porque tu és justo
E porque tu és justo, eu me esforço para seguir a tua justiça. Que eu não seja tratado como um malfeitor, porque eu não sou. Vou te falar uma oração que eu posso fazer. Senhor, quando tu julgares os falsos mestres do Brasil, quando tu punires os falsos profetas do Brasil, lembra-te, Senhor, que eu não era um falso profeta. Eu não andava com eles, eu não me juntava a eles, eu repreendia os pecadores, eu pregava a verdade. Eu posso orar assim. Se você é pai de família, aprenda a orar da seguinte forma: Senhor, quando tu julgares os adúlteros, quando tu julgares os que batem nas suas esposas, quando tu julgares as mulheres que não respeitam seus maridos, lembra-te, Senhor, que eu sempre segui os teus mandamentos. Está vendo como entender a justiça de Deus, o julgamento de Deus, te ensina a orar? Tem muita oração. A gente quer orar, muitas vezes, o tempo todo pressupondo só pecado. Mas se é só o tempo todo pressupondo pecado, então você é um ímpio. Se você não pode orar falando de coisas boas, então você é um ímpio. Você não tem nada de bom para falar. Sim, o justo peca. Sim, o justo fala de seu pecado. Tem muitos salmos. Mas o justo também é santo. Ele é justo. Se é só pecado, se você não tem coragem de falar de sua justiça, então cadê as obras do Espírito Santo? Então não tem Espírito Santo na sua vida? Que você pode lembrar das coisas boas que você fez e lembrar que Deus é justo, que Ele recompensa a justiça? Para fazer essa oração aqui, é só quem anda com o Senhor. Eu vou dar outro exemplo, Salmo 41. Abra no Salmo 41. Versos 1, 2 e 3. É outro exemplo para mostrar que esse tipo de oração aqui não é a oração do orgulhoso. Não é de quem confia em si mesmo. Mas é de quem sabe que a obra do Espírito Santo de Cristo é real na nossa vida. Então o Salmo 41 diz: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, ou seja, uma boa obra. O Senhor o livrará no dia do mal, o Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. Então, veja que no verso 3, é a ideia de alguém doente, e essa pessoa é restaurada. Veja que neste verso, essa restauração da doença é uma recompensa de Deus, porque essa pessoa se preocupava com os pobres. Então, uma das bênçãos de Deus, não estou dizendo que é a única, mas uma das bênçãos de se preocupar com o pobre é no dia que você ficar doente, Deus tem mais razões para te ouvir. Deus tem mais razões. Ele vai lembrar assim, ó, aquela pessoa ali, todo mês ajudava os órfãos no lar Comé. E eu vou recompensá-la segundo as suas obras, dando-lhe mais saúde. Vou dar outro exemplo. Esse exemplo aqui, eu quero dar porque eu vou finalizar falando de Judas Iscariotes. Todo mundo lembra de Judas, né? Judas traiu Jesus. Esse é o pecado maior da vida de Judas, né? Mas tem um outro pecado da vida de Judas que levou ele a ser condenado, que é ele roubava os pobres. Eu vou mostrar aqui que Judas era ladrão de pobres e por isso ele recebeu o salmo mais assustador do livro do Salmo.
Mas vamos voltar aqui para o Salmo 102, vocês vão entender. Salmo 102. Desculpe, 112. 112. Louvai ao Senhor, verso 1. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Para aí. Está vendo que tem a bem-aventurança. O que quer dizer? Sempre que você ouvir bem-aventurado, é igual no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados mansos, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Quer dizer, essa é Deus falando. Esse é o tipo de pessoa que eu vou abençoar. Sempre que Deus falar bem-aventurado, guarda isso. Presta bastante atenção que Deus está te dizendo quem são aqueles que Ele vai abençoar. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Tem grande prazer nos mandamentos de Deus? Vamos ser bem-aventurados. Vamos continuar. Agora vem as bênçãos. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidades e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, a sua força estará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Ok, deixa eu comentar esse salmo aí. Olha só, ele começa falando sobre a bem-aventurança. No verso 2, está vendo a palavra semente aí no verso 2? A sua semente. Depois ele fala assim, a geração. A semente quer dizer os filhos. A geração quer dizer os filhos também. Então no verso 3, prosperidade e riquezas haverá na sua casa. Então ele está falando de uma descendência que vai prosperar, os filhos prosperando, em virtude da criação que aquele pai deu, temendo e tendo grande prazer na lei do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, para vocês não caírem na armadilha dos fariseus. Existe no Brasil e no mundo a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade tem como líderes, por exemplo, Edir Macedo, R.E. Soares. Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, mas eu creio que aqui a maioria conhece, mas são líderes que são muito famosos no Brasil. E, infelizmente, são muito famosos no Brasil. E no Brasil, as pessoas se falam assim, eu sou cristão, eu sou protestante, eu sou evangélico, as pessoas vão te associar com esses caras. Sendo que nenhum desses caras não são protestantes nem evangélicos, eles não são. Mas o brasileiro comum, ele associa isso. Né? Então, mas deixa eu te explicar um problema que acontece. Muitas vezes, vocês estão vendo aqui que a gente está vendo sobre os fariseus? O que os fariseus faziam? Eles pegavam alguma palavra da Bíblia, algum verso e deturpavam, não era isso? E aí, o que está acontecendo? Muita gente começa a associar aquilo ao que o fariseu está explicando. Então, hoje a gente está tendo um problema, que a gente fala a palavra prosperidade, e aí tem muita gente que, por ter criado aversão a esses caras, não querem mais falar de prosperidade. Se eu usar a palavra prosperidade, então você segue a teologia da prosperidade de Macedo. Negativo.
negativo. A Bíblia fala de prosperidade. Tem nada a ver com esses caras. Agora eu vou te dizer onde está a armadilha deles. Onde está a armadilha deles, tá? Ó, aqui está falando da prosperidade e das riquezas dos descendentes dos justos, não está? A semente, a palavra semente dos descendentes. Agora, os justos aqui são aqueles que temem ao Senhor e que guardam os seus mandamentos. Preste atenção numa coisa. Quando Edir Macedo diz que você tem que mandar algo para a fogueira santa, e se você for na fogueira santa, você vai ser próspero. Qual é o problema do que ele diz? O problema não está em ser próspero. O problema é que ele está querendo te ensinar a ser próspero com o mandamento de homens. Edir Macedo, o problema dele, ele não ensina os mandamentos de Deus. R.R. Soares não ensina os mandamentos de Deus. Eles ensinam tradições humanas. Eles ensinam que você vai ser próspero se você seguir as coisas que eles inventam. E aí as pessoas veem esses caras e falam, ó, então a Bíblia não fala de prosperidade. Fala sim. Mas não é por meio da fogueira santa, não é colocando uma rosa ungida no canto da tua casa, não é pagando o carnezinho, e quando você terminar de pagar vai vir a bênção. Não é de forma nenhuma dessa. O que diz no verso 1? É guardando os mandamentos de Deus e tendo neles grande prazer. Aí você vai aprender o que é prosperidade. Edir Macedo, R.R. Soares, essa turma, eles te ensinam a ter grande prazer nos mandamentos de Deus? Claro que não, se Edir Macedo, inclusive, defende aborto. Se Edir Macedo, inclusive, defende homossexualidade. Se R.R. Soares é um falso profeta, como que eles vão te ensinar a ter grande prazer nos mandamentos de Deus? Só que muitos que largam esse povo começam a ter um entendimento errado. Então eu tenho que buscar ser miserável. Então Deus não se importa com as minhas finanças. Importa sim. Está vendo o verso 9 aí? Alguns vão falar assim, então esse Salmo 112, alguns pensam, é para o Velho Testamento. É só para o Velho Testamento. Eu vou provar que não. Vamos ler de novo o verso 9. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. O que ele está ensinando aí? Que o justo que se preocupa com os pobres, está vendo que é a mesma ideia? Que dá para os pobres, Deus o prospera. Por quê? Tem uns anos atrás, deixa eu só falar uma coisa aqui. Tem uns anos atrás que eu vi um sermão, um programa do Silas Malafaia, e tinha um cara lá, mas esqueci o nome do cara, eu acho que ele até morreu já. Mas ele dizia assim, você tinha que mandar, eu acho que eram R$800 para comprar uma Bíblia, era uma semente para você prosperar. Olha só que interessante, ele dizia que tinha que mandar aquele dinheiro para ele. Uma coisa naquele ano eu percebi. Se ele fosse de Deus mesmo, ele não falaria assim, manda R$800 para mim. Ele falaria assim, procure os pobres da sua cidade, procure quem são os órfãos da sua cidade e dá esse dinheiro para eles. Estão percebendo a diferença? Você não vê Paulo falando assim, vocês querem ser prósperos? Mande todo o seu dinheiro para mim. Não. Agora, os apóstolos, profetas falam assim, se quer se prosperar, tenha misericórdia de quem não tem nada para te dar.
procure os órfãos, procure os mais miseráveis. Jesus fala assim, quem não tem nada para te oferecer. É isso que você vai ajudar. Sabe por que os homens não falam isso? Porque eles querem para eles. Vocês estão percebendo a diferença? Então eu vou dar um recado para vocês. Vocês querem realmente as bênçãos de Deus? Procure os mais necessitados. Eu vou te falar isso. Tu pensa assim, não, a gente tem que enriquecer o reverendo Frank Brito. Não. Procure aquele que está prestes a passar fome. Está prestes a passar fome. Aí você vai ajudar ele. Aí sim, Deus vai lembrar de você. E vai abençoar a sua casa. Tudo deturpado. Mas vamos lá. Eu já passei do horário aqui. Mas eu tenho que falar a última coisa. Mas não se preocupe que a gente vai continuar semana que vem. 2 Coríntios 9. Eu não vou ler tudo, mas 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo está falando sobre uma colheita que deveria ser feita para os pobres da Judéia. Tinha gente passando fome. Aí Paulo fala assim, nós aqui como igreja vamos colher dinheiro para ajudar esses irmãos passando fome na Judéia. Aí Paulo diz assim no verso 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Presta atenção, o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. O que é semear no contexto aqui? É dar para os necessitados pobres. Então ele está dizendo que se você der em abundância para eles, em abundância, Deus vai te dar também. Ao verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama quando você ajuda o pobre com alegria. Então você vê que semear aí não é pagar o carnezinho, nem é comprar a Bíblia de R$800. É procurar algum necessitado. Quem que é órfão em Campo Bom, quem é pobre, quem na nossa igreja aqui está desempregado, tem alguém aqui desempregado, você vai ajudar essa pessoa. Você está semeando, entendeu o que é semear? Verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundez em toda a obra. Verso 9. Conforme está escrito... Opa! O que quer dizer conforme está escrito? Quer dizer, igual a Bíblia dizia. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aonde que está escrito isso? No Salmo 112. Então, para o apóstolo Paulo, aquela promessa de prosperidade era só para o Velho Testamento? Não, porque ele está citando esse texto para dizer por que se você ajudar o pobre, Deus vai te prosperar. São as recompensas de Deus. Eu falei que eu ia falar aqui sobre Judas Iscariotes, mas nós não vamos ter tempo hoje. Nós vamos falar sobre ele semana que vem. Semana que vem já tinha planejado continuar o assunto de hoje. Mas eu quero finalizar dizendo para vocês. Vocês têm que ir embora entendendo dois princípios. Número 1, que Deus é justo. E porque Ele é justo, Ele recompensa as boas obras, como adorar a Deus, como ajudar o pobre, como se compadecer dos enfermos, como ler a Bíblia, como buscar a sabedoria dele, como orar, como fazer coisas boas. Ele recompensa. E assim também, ele castiga as más obras. Então, como é que você tem que sair daqui? Animado,
empolgado para praticar muitas boas obras e apavorado de continuar nos seus pecados. Ele tem que sair com muito medo de continuar pecando e muito animado para fazer o que Deus ama. Se você sair assim, você vai colher muitas recompensas dele. Lembre-se disso nos momentos difíceis, que ele irá te recompensar. E na semana que vem nós vamos continuar e nós vamos aprender que o que eu expliquei aqui é o significado de olho por olho, dente por dente. Mas nós vamos falar mais sobre isso semana que vem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos porque Jesus Cristo é justo. E sendo justo, Ele nos recompensa segundo as nossas obras. Não obras que provêm de nossa própria carne, mas obras produzidas em nós pelo Espírito de Deus. Graças te damos, ó Espírito Santo, pelos frutos que tu produzes em nós e que sozinho nós seríamos incapazes de produzir, mas que tu produzes em nós pela fé no qual recebemos Jesus Cristo. E assim nós somos preparados para sermos abençoados com todas as bênçãos de Deus. Ó Senhor, grave no coração desse povo o amor pela justiça, como Deus é justo. No nome de Cristo eu oro. Amém.